incrível. Aproveitar esse momento de celebração para perguntar para você, na sua visão, qual foi o seu gol mais marcante ou mais bonito e o jogo mais inesquecível e por quê? Boa tarde a todos. Muito feliz por mais uma conquista individual. E o gol mais marcante foi em 2019, na semifinal da Copa Libertadores. E o jogo mais inesquecível, pode responder também, por favor? E o porquê? Tive vários jogos inesquecíveis aqui no Flamengo. Se eu for citar vários aqui, eu vou ficar aqui até mais tarde, mas deixo também esse jogo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores. Bruno, tudo bem? Bruno Cortes, da Globo. Bruno, além dos 100 gols, tem Rei dos Clássicos, 15 títulos, enfim, recordista de títulos na história do Flamengo junto com a Arrascaeta. E também tem uma frase sua, uma expressão sua que não só hoje em dia é usada do outro patamar pelos flamenguistas para provocar rival, como no dia a dia, assim, o cara usa isso. Quando você vê assim, aquela expressão de 6 anos atrás, lá de 2019, ainda atual e talvez fique por muito tempo, o que você sente assim, quando vê aquilo ali? Porque provavelmente não foi uma coisa que você estava pensando, foi na hora ali, uma entrevista ao vivo, né? O que você acha do outro patamar? Olha, eu acho... Cara, nem sei o que dizer. Foi no calor do jogo ali, quando eu falei essa frase e acabou viralizando aí no mundo inteiro. E hoje vendo que todo mundo usa, né, uma frase tão normal, fico muito feliz. Onde eu falei e hoje todo mundo fala também. Então, fico muito feliz com essa frase que eu criei aí, né, durante esse jogo que a gente fez contra o Vasco. Bruno, aqui, boa tarde, Gabriela Marino da Band. O Felipe vem fazendo história, sendo treinador do Flamengo, tem mais títulos do que derrotas, apenas uma derrota contra o Fluminense no ano passado. Você já atuou ao lado dele como jogador, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é ter o Felipe Luiz como técnico. Obrigada. Olha, além de um amigo, é um treinador que é focado em tudo que ele passa pra gente, tudo que ele trabalha. É um cara dedicado, né, em pouco tempo de clube e de carreira também, mas parece que já tem anos trabalhando como treinador. E a gente se sente super feliz tendo o Felipe com a gente, um treinador que a gente conhece, e dá total confiança pra gente poder trabalhar, fazer o que a gente sabe de melhor dentro de campo. Isso nos deixa à vontade, então a gente se sente super bem à vontade com ele. Tudo bem, Bruno? Aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Os números chamam muita atenção, mas se a gente pegar o recorte e ver a quantidade de gols em clássicos e gols decisivos, acho que isso se destaca ainda mais e chama mais atenção. E aí, vendo, por exemplo, das suas maiores vítimas, 11 gols contra o Vasco, é mais de 10% dos gols que você fez. É realmente, quando a gente coloca em porcentagem, um número muito grande. Queria que você falasse, até ontem o Verratti falou do seu gol na coletiva dele, que ele disse que não era inválido, não era para ter, né? Era para ser anulado, estava impedido, enfim. Eu queria que você dissesse se você sente um algo a mais contra esses adversários. Se você acha que é pura e simplesmente sorte, ou tem uma coisa sua, assim, que faz esse número de clássicos, de tantos gols em clássicos, mas principalmente contra o Vasco ter tantos gols? Olha, clássico a gente sabe como é, e vencer é muito importante. Tem aquela zoação também, né? Não só do nosso lado, mas do lado do torcedor também. E clássico eu entro de uma forma diferente para poder vencer. Isso que me motiva em todos os clássicos que eu venho disputando, venho jogando. É claro que eu não escolho o time que eu quero marcar no clássico. O Vasco é uma vítima que eu mais fiz gol, então não tenho nada pessoal contra eles. É mais mesmo a vontade de fazer gol em clássico, e acaba sendo mais contra eles.
Opa, bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo Parabéns pela marca, que é o Davi Ferreira, do Jornal o Globo. Quero te perguntar em relação a como é que era o Bruno Henrique, que chegou aqui no Flamengo há 6 anos, né, em 2019. Você se tornou um jogador, como o Boto falou, que tem essa fome de vencer sempre, né, já venceu muito e vai continuar buscando isso. Eu quero te perguntar o que mais mudou no Bruno Henrique como pessoa e como atleta nesses 6 anos, né? Como é que você faz essa avaliação desse tempo todo jogando aqui no clube? Quem que você é hoje e quem que você vai ser também amanhã? Boa pergunta. Olha, quando eu cheguei aqui no clube, né, ainda um pouco meio desconfiado na parte de fora e eu sabia quem eu era e o que eu poderia entregar para esse clube. Então, meu dia a dia, desde aquela época até hoje, não mudou em nada. Eu sou um cara que trabalho bastante, dedicado, focado em dar o meu melhor, em ajudar o Flamengo sempre. E esse é o meu objetivo desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro e vai ser até quando eu estiver aqui no clube. E a avaliação que eu posso fazer é essa. Sempre que eu entro dentro de campo é poder dar o meu melhor pelo Flamengo, pela minha família, meus amigos e por todas as pessoas que torcem por mim. Então, essa a minha avaliação que eu posso deixar. Bruno Henrique, quem fala é Bruno Braz, do UOL. Bruno, algumas pessoas até esqueceram, mas você viveu aquele período difícil da lesão, né? E como é que é agora recebendo essas homenagens pelo 100º gol? Pô, acho que fazer o 100º gol num clássico ainda se torna ainda mais especial, né? E aí agora você, nesse momento histórico para você, né? Que você provavelmente vai lembrar para o resto da vida, essa marca. Lembrar desse momento difícil que você viveu recentemente, né? Você já falou algumas vezes sobre o sofrimento que foi aquele período de lesão e agora podendo ser recompensado aí com essa homenagem. Olha, foram 2 momentos, né, difíceis na minha carreira, no Santos, quando eu machuquei o olho, e agora em 2022, quando eu tive a lesão no joelho. E o mais difícil é você escutar coisas de pessoas que eu não poderia voltar a jogar em alto nível. Eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída, né? A gente consegue trabalhar com todo a aparelhagem, o suporte da empresa. O Flamengo aqui, quando eu machuquei, me deu total apoio, confiança que eu precisava naquele momento difícil. E como eu falei antes, o foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu mais uma vez mostrar para todo mundo que estava falando que era errado, que eu trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. E como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Pode. Bruno, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Até, enfim, nessa sua emoção aí, que queria que você falasse mais do campo, assim, que puxasse um pouco essa sua trajetória, mas talvez taticamente, assim, o Bruno Henrique já foi ponta, já foi centroavante, já fez dupla ali com o Gabigol.
como é que você imagina daqui para frente? Não só que os companheiros aqui perguntaram sobre a pessoa, sobre enfim, mas taticamente, como é que você se imagina? Como é que você conversa com o Felipe Luiz? Você tem 34 anos, para ir prolongando, sendo cada vez mais decisivo, como você tem sido. Imagino que o Felipe Luiz, que já passou até por um processo na reta final de carreira e tudo mais, você tem 34, atacante às vezes prolonga até mais, mas como tem conversado com ele para se aproveitar mais em campo? Olha, o Felipe, quando ele assumiu a equipe profissional, ele veio conversar comigo, né? E vinha cada vez mais colocando ali na minha cabeça que eu poderia ser um jogador mais à frente do que na beirada, e ele me explicou o porquê disso. No meu melhor ano, foi em 2019, foi jogando ali de atacante como 9, e ele vê isso em mim ainda. Ele vê que eu posso ser aquele Bruno Henrique ainda, mais perto do gol, com finalizações, cabeceio, ataque à profundidade, velocidade. E eu estando mais perto do gol, eu tenho toda essa estrutura para poder ajudar a equipe, a forma que ele quer que a nossa equipe jogue. Então, é isso que ele vem conversando comigo, e é isso que ele coloca cada vez mais, que eu possa ser decisivo aqui no Flamengo. Bruno Henrique, boa tarde a todos. Flávio Vinick, do SBT. Você ganhou muitos títulos aqui, né? A gente olhar o currículo, praticamente quase todas as possibilidades, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, enfim, falta o Mundial. Tem um Mundial no meio do ano. É a sua grande meta para fechar aí o pacote completo, um título mundial? E outra, quem foi seu principal parceiro nesse tempo aqui do Flamengo? Colocaria o Gabigol como seu grande parceiro nesse período? Então, o objetivo maior do clube, né? Um deles, né, é o Mundial. A gente sabe que é uma competição difícil, né? Que vai ter grandes clubes europeus, mas a gente chega forte, né? Pela equipe que nós tem, pelo começo de ano que a gente vem fazendo. É claro, com os pés no chão, não deixar o oba-oba de fora para dentro contaminar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, né? Porque muitos se falam que o Flamengo hoje é um time imparável, imbatível. Claro que tem outras equipes também que estão no começo do ano mostrando muita qualidade. O próprio Internacional também é o nosso adversário no próximo jogo. A equipe que não perdeu ainda, né? Venceu e empatou. É uma equipe muito qualificada, difícil de se jogar, né? E tem outras equipes também muito qualificada, que pode também trazer dificuldade para a gente no campeonato. Então, eu vejo que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz, trabalhando, foco jogo a jogo, competição, e esquecer esse oba-oba que estão falando, né, do Flamengo. É claro que, como vocês sabem, todo mundo fala, o Flamengo é grande, né? Mas isso é lá para fora, aqui dentro, todo mundo trabalhando junto, focado, para poder conquistar os objetivos. E, cara, acho que vai ser surpresa aqui para todo mundo, né? Um cara que me ajudou bastante desde a minha chegada no Flamengo é o Rodinei. Eu conheço o Rodinei desde quando eu comecei a jogar futebol profissional. Joguei contra ele no Crack, quando ele estava no Crack de Catalão, em 2012. E de lá para cá, foi um cara que eu sempre tive contato. A gente virou amigo. Hoje a gente somos irmãos, né? Posso dizer assim.
sou padrinho de uma das filhas dele, e então amo a família dele. A gente sempre se comunica, sempre fala de tudo. Ele fala super bem do Flamengo. É um cara que está jogando muita bola lá na Europa, né? Então, ele é o meu melhor amigo aqui. Quem dera, né? Ele foi o cara que me ajudou bastante aí nesse tempo. Bruno, aqui no meio, Thiago Lima do GE, parabéns pela sua marca. A gente já lembrou aqui nessa coletiva da frase sua em 2019 de outro patamar, e dá pra gente dizer que você foi um visionário, porque aquela frase foi antes das conquistas, né? Antes das conquistas da Libertadores, do Brasileiro, você falou essa frase. Você acha que esse time atual, que vem encantando pela forma de jogar, lembra um pouco aquele time de 19? E se esse time atual também pode estar em outro patamar? Obrigado. Olha, eu acho que não. O time 19 característica diferente, cada jogador daquele elenco. E hoje a gente tem um elenco mais qualificado, com jogadores melhores do que aquele de 2019. Hoje a gente tem banco, aquela época não falando mal de nenhum jogador daquela época, os jogadores do banco, mas os jogadores que a gente tem hoje eram mais qualificados que aqueles, então totalmente diferente daquele time que a gente tinha. Bruno, tudo bem? Parabéns aí pela marca, Diogo Dantas. Queria te perguntar, você passou por esse período de Flamengo aí, talvez foi criando cada vez mais DNA, né? A gente viu jogadores, você citou o Rodinei, a gente viu o Everton Ribeiro, que criou filho também, desde pequenininho, aprendendo a amar o Flamengo e tudo. E eu lembro que o Felipe Luiz recentemente falou que você tinha uma característica que você estava disposto a tudo que ele pedia, né? Em relação a trabalho de campo. Você acha que o jogador, você está com 34 anos, seu contrato acho que vai até o final do ano que vem para o Flamengo e que entende essa filosofia, né, que está no DNA do clube e também vai passando a ter um DNA próprio de identificação com o clube, ele tende a conseguir durar bastante, a atingir marcas como a sua? E aí até uma provocação agora nessa nova posição, você acha que cabe mais 100 de repente até o fim da sua carreira aqui? Olha, cara, não sei se cabe mais 100, mas vou fazer o meu máximo aqui no clube, como sempre venho fazendo. Dia a dia, trabalho, dedicação, e é isso. Eu quero poder cada vez mais colocar meu nome na história do clube, e vou dar o meu melhor para poder fazer isso cada vez crescer, essa prateleira de título, de conquista individual também, né? E a primeira pergunta, todo mundo hoje quer fazer parte do plantel do Flamengo, né? Pelo o time que a gente tem, pela qualidade também, né, de todos os jogadores, pelo centro de treinamento que a gente tem, que é estilo Europa. E o Danilo usou uma frase quando ele chegou, né? Ele falou que é muito, muito bonito de se ver. Quem está do lado de fora não consegue ver, só quem está aqui dentro que consegue. A forma que a gana, né, que a gente tem de conquistar título é surreal. A gente ganha o título, a gente não fica eufórico porque sabemos que é pouco pela grandeza do Flamengo, pela grandeza do time que a gente tem, mas a gente sabe também que é difícil porque tem outras equipes muito qualificadas também que quer ganhar, quer vencer do Flamengo, e quando se trata de Flamengo, as outras equipes bem diferentes, a gente sabe disso, para poder vencer. Então, como eu falei, cara, todo mundo quer vir para o Flamengo para poder viver esse momento que a gente vive aqui. Então, eu deixo essa palavra de muito trabalho que a gente
tem no nosso dia a dia.